E hoje é dia de Drops Cósmico, 20 de setembro de 2025, sábado, e a gente vai falar sobre o eclipse que acontece dia 21 de setembro amanhã, às 16h54, no horário do Brasil, no grau 29 de Virgem. Um eclipse solar muito potente. Vou trazer aqui, como vocês estão vendo, que é em vídeo, então eu vou trazer o mapa para a gente ver os símbolos, para a gente ver quais são os aspectos e as conversas, e qual é então a leitura astrológica que a gente traz para esse momento, quais são os convites, desafios, oportunidades. Então, eu te convido para ficar aqui comigo hoje, porque essa conversa vai ser longa, mas ela é muito importante. E o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui, porque a gente não pode esquecer, quando a gente está falando de algum evento celeste, a gente não está falando de uma determinada data em uma determinada horário. Isso acontece, sim, se você for trabalhar com astrologia mágica, que a gente precisa estar ali naquele exato minuto ali, enfim, aquele alinhamento acontecendo. A gente não está falando sobre isso, a gente está falando, quando eu trago aqui para vocês um evento, a gente está falando de uma temporada, a gente está falando de um ciclo acontecendo. E ciclos, eles não têm essa linha linear, retinha, que não, início, começo, né? Início, meio e fim. A gente está falando de ciclos que se movimentam e num movimento espiralado crescente, assim como toda a vida acontece dentro desse universo que a gente vive. A gente não pode esquecer disso. A gente sempre está voltando naquele ponto sobre um outro ponto de vista, porque a gente está em movimento espiralado ascendente. Muito legal a gente pensar assim, porque aí a gente vai pensar que a gente não está falando de acontecimentos, situações, etc., que acontece no dia do eclipse, no momento que o eclipse está acontecendo no céu. Não, a gente já tem aqui um contexto energético astrológico que já está vindo aqui. Há alguns dias ainda tem uma frequência para os próximos dias. E quando a gente está falando de eclipse, a gente fala de uma temporada que começa 15 dias antes do primeiro eclipse e termina lá para 15 dias para depois do segundo eclipse. Entre os dois eclipses, 15 dias geralmente entre um eclipse e outro, porque dentro de uma temporada a gente tem dois eclipses em geral, mas pode acontecer um terceiro. Entre os eclipses são dias mais importantes, e ali sim a gente tem eventos, situações que acontecem que rompem, são, que trazem crises, que muda a direção da nossa vida. Então, isso é muito importante a gente pensar que o eclipse, ele não vem aqui para finalizar, né? Ele vem é para fazer um ajuste, para trazer para a gente voltar para a nossa rota, para a gente voltar na nossa sintonia com a frequência cósmica. A gente não pode esquecer isso. É, e ele sempre nos lembra, né, que a gente não tem controle absoluto sobre nada. O controle também não está aqui dentro dessa mente tagarela racional que a gente tem, que fica tentando encontrar fórmulas, métodos. Ainda mais com eclipses acontecendo nesse eixo Virgem, é, Virgem Peixes. Não é sobre isso, né? Existe aqui algo mais forte dentro da gente. Tem uma pulsação de vida aqui que a gente pode chamar de alma. A gente pode dar um nome que fizer mais sentido para gente, que nos direciona, né? Para que a gente esteja ali naquele caminho, ajustado na frequência cósmica, que a gente continue todos nós seguindo para onde a gente deve ir. Então, quem direciona não é aqui, ó, não é essa mente, não, mas é essa pulsação de vida que tem aqui a nossa alma. Eclipse sempre vem lembrar a gente dessas coisas, né? Que a gente não tem controle absoluto sobre nada, porque são nesses momentos que acontecem eventos. é, Às vezes de forma muito direta, às vezes de forma mais indireta, às vezes de forma concreta, às vezes de forma muito sutil, muito ali no nível inconsciente também, né? Porque a gente vai falar sobre consciência e inconsciência, é, lunar e solar, né? Então, a gente vai ter, de qualquer maneira, de alguma forma, um rompimento da continuidade de uma luz, de uma frequência, de uma energia, de uma consciência, sempre nos eclipses. Por isso aqui a gente tem esses eventos, grandes eventos na nossa vida, que podem ser muito pequenos se a gente considerar, se a gente for prestar atenção. Às vezes é só um, um- sabe, uma pessoa que aparece, uma pessoa que sai. é,
Ou pode ser, às vezes, grandes crises, né? É, a gente romper com um relacionamento muito importante, a gente ter uma mudança muito grande dentro do nosso trabalho, a gente mudar de uma cidade porque a gente teve uma oportunidade. Esses eventos, eles geralmente acontecem em temporadas de eclipse. Você pode observar por aí, que você vai entender. Eu vou compartilhar com vocês a tela, mas antes, eu quero fazer uma brincadeira aqui. Quero convidar você para fazer um exercício. Eu vou trazer a tela vocês vão ver logo de cara que tem uma formação de dois. Eu já falei disso nos outros drops, né, dessa semana. Inclusive, vou deixar o link aqui para vocês, se vocês não viram, vale a pena. Tem o drops também do eclipse lunar do dia 7 de setembro, que está muito interessante, que eu falo bastante sobre o que que é o eclipse, o movimento dos eclipses. Mas quando a gente está falando, quando a gente olhar para essa tela, a gente já vai ver logo a formação de duas imagens aqui, formações geométricas aqui, né? Dois desenhos geométricos. Mas eu quero convidar você para quando eu trouxer essa imagem, trouxer esse mapa do momento, e eu vou trazer o mapa da hora universal, é, eu quero que você perceba e sinta. Depois, se você quiser compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz. Se quiser compartilhar aqui no vídeo, deixando para todo mundo, vou também ficar muito feliz. Qual é a imagem que vem para você quando você olha para essa mandala com esses desenhos tão lindos, porque tá um mapa belíssimo? Qual é a imagem que chega para você? É, reflita qual tipo de sensação, às vezes uma palavra, às vezes você vai lembrar de uma música, às vezes você vai lembrar de uma pessoa, às vezes você vai lembrar de uma situação. Às vezes você vai realmente ver uma imagem ali, enfim, cada um tem um olhar. E é esse aí que é a primeira brincadeira que a gente precisa ter. Porque a astrologia não são verdades absolutas. Eu estou trazendo o meu ponto de vista. E você vai ouvir vários outros astrólogos com vários pontos de vista. A imagem que eu tive foi completamente diferente de outros, mas também tem um monte de informação que outros também tiveram que eu ouvi. Então, aqui é você também exercitar. E aí você também vai encontrar aqui a sua correspondência com o céu. Isso é a gente trabalhar a astrologia, isso é a gente viver a astrologia na nossa vida, porque senão não faz sentido. Isso é trazer a astrologia como ferramenta comportamental, estratégica, né? Eu venho repetindo muito sobre isso. Então, vou trazer a imagem do céu e convido vocês para poder, então, é, me dizer, né, o que que é que vocês estão vendo nesse céu maravilhoso que a gente tem aqui. Esse é o céu do momento do eclipse no horário universal, como eu disse para vocês. Então, eu vou separar o lapisinho aqui, que eu sempre passo aperto com ele, né? Vamos lá, vamos ver o que que acontece. É, lindíssimo, né, gente? Belíssimo esse céu. Tem aqui, como eu disse, a gente tem aqui dois desenhos geométricos que a gente já identifica, uma pipa, né? Aliás, tem vários, né? A gente tem aqui um grande triângulo, tem o pequeno triângulo. Esse pequeno triângulo é aquele que a gente vai falar dele por 4 anos, né? Que está formando entre Urano, Netuno e Plutão. É muito ativo nesse eclipse, então tem uma importância muito grande esse pequeno triângulo aqui no céu. É, e esse pequeno triângulo com o grande, a gente vai ver aqui uma formação de uma pipa, a gente vai ver uma formação de um diamante, e eu vou dizer para vocês o que que eu vi. E a gente também tem a formação aqui de um pentágono, uma figura de 5 pontas. E quando a gente está falando de pentágono, quando a gente está falando de uma estrela de 5 pontas, um pentagrama, a gente está falando de Vênus, tá? Detalhe, Vênus, não se esqueça, regente do ano, né? Importantíssimo aqui. É um regente coletivo. Então, ele está aqui superativo no eclipse. Sol e Lua está aqui, 29 graus de Virgem. Virgem, esse símbolo, procure aí no seu mapa. Se você conhece o seu mapa, se você tem o seu mapa, procure ele aí. Se você não tem, pode me chamar, eu te ensino a encontrar, a calcular. Esse aqui é Peixes, então a gente está falando do eixo
do eixo Peixes-Virgem, o eixo da integração, aonde a gente está vivendo 7 eclipses. Eclipses que começaram em setembro de 2024 e o último vai acontecer 20 de fevereiro de 2027. Então, a gente vai ter 7 eclipses acontecendo nesse eixo. Então, esse eixo é um eixo mexido aí dentro do seu mapa entre 24 e 27. 2024 e 2027. E o que também é importante a gente dizer, o que que determina o posicionamento do eclipse é a posição dos nodos. Os nodos lunares são pontos de interseção entre a rota da Lua e a rota do Sol, aqui sob o nosso ponto de vista, e aonde esse ponto vai se encontrando dessa rota, é onde então determina que acontece os eclipses. Tem uma orbe, né? Então, o nó norte aqui está 20, tá 18 graus de Peixes, 18 graus de Virgem, e o eclipse está acontecendo a 29. Então, você vê que tem um distanciamento aqui. Então, isso a gente chama, esse distanciamento a gente chama de orbe, né? Mas que determina o posicionamento, em qual signo que vai acontecer os eclipses, que vão acontecer os eclipses. É, que mais? Ah, importante também de lembrar é que os nodos, eles se movimentam em sentido horário. Os planetas se movimentam em sentido anti-horário dentro da mandala. Então, isso está indicando, com os nódulos entrando em peixe, o nodo norte entrando em peixe, o nodo norte, que é aquela nossa visão do novo, está indicando, então, um início de 18 anos, de um ciclo de 18 anos. A gente está finalizando um ciclo de 18 anos, a gente está iniciando um ciclo de 18 anos, dentro dos outros vários ciclos que a gente está iniciando aqui, né? Finalizando e iniciando. A gente já falou sobre isso. Saturno de 29 anos, Netuno de 160 anos, e aí, então, a gente ainda tem os nodos, que eles demoram 18 anos para fazer essa volta aqui dentro da mandala, dentro do zodíaco. Então, aqui a gente está falando de anos de início e de finalização. E finalização que dependendo da área da nossa vida, dentro do nosso mapa, tem uma força muito grande, né? Mas aí, com certeza, se você voltar, você vai ver pontos importantes em 9 anos atrás e 18 anos atrás. Então, acho que esses são pontos importantes aqui para a gente poder falar antes da gente entrar no que a gente tem do eclipse, né? Lindíssimo, gente. Vamos falar disso, porque é muito bonito esse eclipse. Então, vamos lá. Vou, opa, quero marcar aqui peixes e quero marcar aqui virgem. Então, onde é o eixo que a gente tem dos eclipses acontecendo, né? Quero marcar aqui também. Vamos lá, vamos marcar. Já vamos fazer a coisinha bonitinha aqui. Sol e Lua, tá aqui. Tá fazendo oposição direta com Saturno, mas também a gente vai considerar Netuno. Oposição 180 graus, né? Eu estou de frente para você, você de frente para mim, a gente está marcando 180 graus. Muito importante. É, Bom, depois eu vou marcando aqui os outros detalhes aqui que eu tô enxergando. O que que eu vi aqui nesse mapa, né? Quando eu bati o olho nessa formação maravilhosa aqui no céu, eu falei, ok, todo mundo vai falar uma pipa, todo mundo vai falar um diamante. Mas sabe o que que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um arco e flecha. E uma flecha bem apontada lá para esse inicinho lá para aquele 00 de Áries, sabe? Lá para aquele começo que a gente trabalhou lá, a gente vem trabalhando desde o início do ano astrológico, em março, né? Quando Saturno e Netuno passaram ali pelo 00 de Áries. Então, enfim, eles estão retrógrados, né? Eles ainda estão refazendo aqui, a gente está refazendo o movimento, mas eles entram aqui ano que vem, juntos, e dali a gente começa um novo ciclo. Novo ciclo de 30 anos e um novo ciclo de 160. Mas, nesse momento, eu tô vendo aqui, ó, uma flecha armada, né? Esticada aqui nessa oposição, tensionado
e quando a gente sempre fala da oposição, a gente está falando de uma tensão, é importante que aconteça a tensão aqui, e essa tensão é sobre uma busca de um equilíbrio para continuar o movimento. Essa semana eu falei sobre isso e vou continuar falando. Quando a gente está, e porque a gente está chegando no equinócio, dia 22 é o equinócio. É o início também de uma nova estação, de uma temporada solar. E a gente está falando, então, de movimento do equilíbrio. Não é, a gente não está falando de uma coisa estática. E quando a gente está no movimento do equilíbrio, então a gente tensiona as duas pontas, para as duas pontas estarem funcionando no eixo, né? O eixo que volta aqui para o centro, né? A gente volta aqui para o centrinho, que somos nós. Então, o que que eu enxerguei aqui? Enxerguei um arco e flecha. Sol e Lua são os nossos luminares, eles falam sobre a nossa essência. É importante lembrar o significado do eclipse solar, porque o eclipse solar, a gente está falando da ruptura da continuidade de uma luz vital, da nossa identidade, porque ele fala sobre o ego, da nossa consciência. Vamos fazer um exercício? Você entra dentro do ambiente, já está dentro do seu quarto, está aqui, luz ligada, etc. Desliga a luz. Fica uns minutinhos de olho fechado, tudo escurinho. Quando você ligar a luz de novo, algumas coisas você vai enxergar como se fossem novas. E você vai pensar assim, mas isso que estava aqui? Nem lembro. Se você fizer um exercício ali naquela escuridão, o que está em cada coisa? Você vai ver coisas, você vai ter a visão de coisas que você não estava vendo ou que você não queria ver. Isso é um eclipse. E se a gente está falando de um eclipse solar, a gente está falando do rompimento dessa continuidade de uma visão externa que a gente estava, da gente como identidade, da nossa vitalidade, da nossa consciência. É muito interessante porque aqui a gente está trazendo a parte concreta do que é um eclipse e fazendo a correspondência dela comportamental. É isso que a gente precisa fazer. Quando a gente está olhando para a astrologia, a gente vai fazer sempre a correspondência. Porque é dessa maneira que a gente entende os ciclos do mundo e a gente entende a nossa vida. Fazendo as reflexões, fazendo as perguntas e, e trazendo do mundo concreto para o mundo simbólico, do mundo simbólico para o mundo concreto. E assim a gente vai fazendo também a brincadeira do equilíbrio, do movimento do equilíbrio. É muito interessante porque, então, com esse eclipse solar sempre acontece numa lua nova, né? Sol e Lua se encontram no mesmo grau. Nesse momento, a gente também tem um início muito forte. E olha só que interessante se a gente olhar isso aqui como uma arco e flecha. Quem é que está aqui na ponta, né? Quem é que está esticando essa flecha, né? Quem que está aqui olhando, mirando? É o nosso Sol, é a nossa Lua. De alguma maneira, tem aqui o rompimento da consciência de algo e trazendo um novo que está mirando lá na nova ordem que está começando, na nova era que está começando. E que essa nova era fica muito evidente em 2026. Por isso eu venho chamando muita atenção da importância de 2025. 2025 é um ano muito importante para a gente, porque ele é um start para os próximos anos da nossa vida. Não dá para a gente pensar nisso. O que acontece em 2025 é toda uma movimentação que está aqui nos impulsando nessa direção de algo. Qual é o nosso controle, né? É o domínio do nosso cotidiano, é o domínio da nossa individualidade. E aí é que está um dos pontos mais importantes aqui desse mapa que eu achei. Porque quem é que está na ponta? Quem é que está dando a sustentação para essa essência? Porque Sol e Lua fala da nossa essência, a nossa consciência e inconsciência, Yin e Yang, luz e noite, luz e escuro, né? Sombra, dia e noite, é o Sol e a Lua. Os dois luminares falam da nossa essência. Conhecer o Sol, a gente fala da nossa essência. Conhecer do Sol e a Lua, a gente fala da nossa essência, da nossa história, da nossa memória, da nossa força vital, do que nutre, do que nos cuida, do que nos vitaliza. Sol e Lua.
Quem é que nos individualiza? Os três planetas pessoais. Venho repetindo demais, né, gente? Eu venho falando demais sobre os três planetas pessoais porque eles são tão importantes pra gente. E olha isso aqui: Vênus, Mercúrio e Marte. Eles estão fazendo uma formação tão interessante. Olha só. Eles estão montando a base aqui do que eu chamei para esse, a base dessa arco e flecha, né? Então, que dá aqui essa sustentação aqui. Olha que interessante. A gente tem, então, os dois planetas que falam sobre a nossa essência e os três planetas pessoais que falam sobre a nossa individualidade. Aqui está a nossa pessoa humana e individual. É ela que está aqui com todo o seu olhar mirando essa flecha que a gente vai jogar ela lá longe, para o além do que é visível, porque é um Netuno, né? E é um Netuno junto com Saturno em Peixes. Saturno é o nosso limite social, é o nosso limite comum, como seres humanos, vamos dizer assim, nessa representação que ele tem. Com Netuno, e ele está em Peixes, Peixes não tem limite, né? Peixes é infinito. E se a gente está falando de Netuno, além do imaginado. Netuno é nossa imaginação. Olha que, olha que coisa mais bela esse céu. Olha que coisa mais bela esse eclipse. Olha que momento mais incrível que a gente tem. Quais são esses sonhos que estão aqui com você hoje? Quanto que você se conhece? O quanto que você está alinhado, ajustado com as suas características, com as suas qualidades individuais? Para te dar essa base, para te dar essa sustentação aqui, para te fazer falar assim, para onde é que você está mirando o seu olhar? Para onde é que você está direcionando a sua energia? Porque, olha só, nos eclipses, a gente entende aonde é que a gente está dispersando energia. E se a gente está falando de eclipse em peixes e virgem, a gente está falando de, olha, eu estou gastando energia na minha obsessão pela ordem do dia a dia. Pela ordem de que tudo esteja funcionando, para que tudo esteja eficaz, esteja enquadrado dentro de uma estrutura que tenha fórmulas, que tenha métodos. Eu só posso pensar assim, todo mundo tem que pensar desse jeito, senão não está adequado, senão não está certo. Esse é o excesso de controle. Essa é a ilusão do controle. A gente está esquecendo que dentro da ordem precisa ter vida. Quando as coisas têm vida, tem bagunça, tem imprevisto, tem surpresa, tem beleza. Vênus acaba de entrar em Virgem. Vênus está falando assim: olha só, descobre aí, entenda. Dentro do, dentro do cotidiano, tem um sagrado aqui. Dê, é, o trabalho que você dedica a qualquer coisa, né? Então, onde você dedica a sua energia ao seu trabalho, etc. Você aqui é sagrado, porque você está dedicando, você está se colocando a serviço de para algo, para alguém. Você está colocando tudo que você é. É a conexão com o nosso bem-estar. É encontrar beleza nos pequenos detalhes. Vênus em Virgem. Ah, então tá, Mercúrio tá bem aqui no meio. E olha que lindo, né, gente? Olha que lindo, porque esse é outro ponto que eu queria trazer para vocês, que para mim fez muito sentido. Os três planetas pessoais, eles estão quase numa equidistância aqui. Eles estão Marte aqui quase entrando em Escorpião, que é o signo que ele rege, ele entra logo depois do equinócio, já está aqui no ponto. Mercúrio está bem aqui, entrando em Libra e, e Vênus entrando em Virgem. Eles estão em distâncias quase iguais, formando uma base aqui interessantíssima, onde as duas pontas que segura, nós temos Vênus e Marte, os dois amantes cósmicos. Eu falei bastante de Mercúrio e Vênus no último Drops, dia 17, dia 19, 17, 19, acho que foi ontem, né? Vale a pena ouvir porque tá valendo aí até outubro, né? Com eles passeando aí pelos esses dois signos, fazendo conversas muito importantes aqui. Eu falo de Vênus com Urano nesse momento.
Dou uma dica aqui, porque Marte já está fazendo quadratura com Plutão, então muito potente, muito forte, e a gente vai falar sobre isso num outro DOPS. O significado desse Mercúrio em Libra, então, a nossa comunicação, a nossa interação, a gente está querendo fazer isso, mas a importância do outro, do nosso parceiro de vida, olha que lindo, né? A gente não está sozinho. A gente está aqui no nosso individual, a gente está entendendo a nossa essência. Esse é o convite, tá, né, gente? Esse é o convite. A gente está na nossa essência, a gente está interconectado aqui de forma equilibrada, não tem um mais do que o outro, não tem a função venusiana tem a mesma potência, mesmo valor da nossa energia mercurial, da nossa energia marciana. Um não é mais importante que o outro, mas a gente não pode esquecer. Quem é que conecta? Quem é que interage, né? É Vênus, Vênus rege Libra e quem está em Libra é Mercúrio. Então, o outro, os nossos parceiros de vida estão aqui com a gente. A gente não pode esquecer. Muito lindo, né? Eu achei muito linda essa imagem. Para mim fez muito sentido. Por isso que eu quero saber a opinião de vocês. Para mim, monta aqui uma estrutura para a gente conseguir visualizar lá na frente para onde a gente tem que ir, que é o nosso norte, né? Quando a gente fala, é o nosso norte, para onde a gente tem que ir. O que representa aqui o nó do sul e o nó do norte, né? Outro ponto aqui importante. É, nó do sul é toda uma carga que a gente já construiu, sabe? Que a gente fala são pontos que a gente fala pontos de karma. O que é karma, né? Onde a gente carregou a nossa energia. Então, o nó do sul em Virgem está falando de toda uma construção que a gente fez aqui por no mínimo 18 anos, né? Quem tem mais idade, então vai somando aí os tempos dos nodos, passando por aqui, uma construção, uma, toda uma ordem, né? Porque a gente está falando de virgem, então toda uma ordem que a gente acumulou de sabedoria, de conhecimento do nosso corpo, da nossa mente, né, do nosso corpo inteligente, que eu falo, então do nosso afeto, da nossa psique, do nosso mental, do nosso emocional, do nosso físico. Então aqui a gente tem toda uma construção bem forte, né? Bem estabelecida. O nó do sul, quando ele vai passando pelos pontos, se você tem planetas aí, ou cúspide de planeta, onde o nó do sul está passando, cúspide de casas, então que você tem nó do sul passando por aí e passando por essa área de Virgem, se você não conhece o mapa, não tem problema, porque você vai localizar o que está acontecendo, em qual área da sua vida que está rolando isso. É, a gente está sendo convidado a deixar para trás aqui o controle de uma ordem que a gente achava. Eu vou abrir aqui uma colinha, né, que eu fiz, porque deixa eu achar que muito importante, porque eu fiz várias anotações e que eu não consegui achar, né? Achei. Porque tem muita informação para poder passar para vocês, nem sei, né, nesse vídeo aqui, mas vai chegar nos 40, tá? É, Então, o Nodo Sul vai falando assim: olha, aqui já tem algumas coisas que estão automatizadas. Lembra que eu fiz aquele exercício da luz do quarto? Então a gente apagou, voltou. É, aí de repente a gente vê alguma coisa que a gente não lembrava que estava ali. A gente não está lembrando porque já está no automático. Porque já está ali no nosso habitual. Só que de repente ali pode ser. Vamos falar de um objeto? Então aquele objeto ali já não tem mais função de estar ali. Ou ele já não está mais cumprindo a eficazmente na nossa vida a função dele. Ou então a gente tem que remanejar, ou a gente tem que doar, ou a gente tem que ressignificar e falar: não, mas gosto tanto, eu quero colocar ele então no lugar de destaque. Se a gente trouxer isso para um movimento, então, do concreto para o simbólico, para dentro da gente, para a nossa vida, aonde é que está acontecendo isso aqui? Ou não?
Você está aqui querendo obsessivamente que tudo esteja no controle, do jeito que você quer, que tudo esteja funcionando. Se a gente está falando Saturno lá do outro lado, Saturno está falando assim: olha só, é, tome responsabilidade por quem você é, tome responsabilidade pelo seu passado. Ele está revisando 30 anos, né? Revisando 30 anos e revisando 3 anos, que é o tempo que ele teve em peixes. Então, dá uma olhada aí na sua vida. A gente já falou sobre Saturno aqui, né? Nessa brincadeira aqui entre no eclipse, ele tá é, pedindo pra gente, mostrando pra gente que a gente não tem controle, não. Que tem algumas coisas aqui que a vida, né, eu sempre coloco isso entre aspas, mas a vida tem uma velocidade, tem um ritmo aqui que não está dentro do seu roteiro. Inclui partes aqui que você não tem controle. Aí essa ordem aqui em Virgem cai, né? Essa ordem aqui em Virgem perde sentido, fica frustrado, fica doente, porque quer controlar tudo e todos, da maneira que ele acha que é. Se a gente fanatiza de um lado, lembra? A gente pendula e esquece o outro. E na hora que a gente esquece o outro lado, o outro vai tomando uma força, até ele vir à tona e explodir. E aí pendula do outro. E aí a gente fica naquele negócio, mas a gente está estagnado. A gente não está olhando para frente, a gente não está fazendo o movimento da bicicleta, o movimento do equilíbrio, do constante movimento, de seguir em frente, de subida e descida, de olhar um lado e olhar o outro. Dentro da ordem tem um caos, dentro do caos tem uma ordem. E assim a gente vai fazendo. Esse é o exercício que o Saturno veio fazendo 3 anos. Não à toa a gente tem um eclipse aqui agora. Depois de 3 anos com Saturno em retrogradação. Saturno terminando o ciclo dele de 30 anos, Saturno terminando o ciclo dele em peixes. Aonde ele queria mostrar pra gente que dentro do caos existe uma ordem. Que dentro do caos tem sonhos, tem uma comunicação transcendental que transcende a nossa pele, o nosso limite humano, que as nossas emoções têm importância, que a espiritualidade não está dentro de religiões. Saturno veio aqui para atuar. Tudo isso não está lá fora, está dentro de você. Você é tudo isso também. Aonde que está a sua individualidade? Aonde que não está? Ele vem para criar uma certa estrutura onde não tem estrutura. Mas para mostrar para gente, para dissolver para gente, a gente, as nossas ilusões, de ficar sendo heróis de todo mundo, de ficar se colocando no papel de vítima de todo mundo. Eu sou vítima do mundo, eu sou vítima do meu pai, eu sou vítima da minha mãe, eu sou vítima da minha família, do meu parceiro. Eu não estou entrando aqui, é, entenda, não estou falando aqui de questões de violência, né? Assédios, violência, nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando num processo aqui, de natureza que a gente tem, de contação de histórias que a gente faz, do nosso mundo saudável, né? Não vamos aqui ir para outro lado. Mas olha a importância, né? Aí, justamente naquele momento que Saturno está finalizando esse processo, então está mostrando para gente, né, uma certa ordem dentro do caos e que não está dentro aqui, ó, através da nossa mente, racional, de padrão, de fórmula, de método, porque isso é virgem, né? Mas sim, dentro do sentir, dentro da imaginação, dentro do que está além daquilo que a gente consegue colocar, em palavras, em conceitos, em discriminação, aí sim tem uma ordem. E tá fazendo a gente se reconectar, né? Por onde Saturno passa, eu falo, ele leva a gente para a essência, tira o excesso. E quando ele tira o excesso, não é assim, ai, não é simplesmente jogar fora. Ele reorganiza a área. Ele chega e dá uma organizada. E quando dá essa organizada, a gente volta para a essência. E aí, como eu falei, é brincar de arrumar a gaveta, né? Gaveta não cabe nada. Gaveta de meia, calcinha, né? Aquelas coisas. Não tá cabendo nada.
Aí o Saturno chega e fala: Ok, então vamos lá. Vamos arrumar isso aqui que chegou a hora, né? Chegou essa hora. Aí ele chega, começa a dar essa organizada. E na hora que vai organizar, vai ver assim, mas isso aqui não é pra estar nessa gaveta. Ah, isso aqui nem me serve mais. Ai, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha isso aqui que eu tenho que eu posso usar. E vai organizando. E na hora que vai organizando, vai integrando, né? Vai botando tudo nos espaços certos. E no final das contas, você tem até espaço. Então você descobre que você tem um novo limite. É isso que Saturno faz. Saturno amplia o nosso limite. Ele fala que a gente tem algo além ainda. Porque ele conversa com, com Júpiter, né? Saturno contrai, Júpiter expande. Saturno contrai, Júpiter expande. A gente já falou sobre isso também. Belíssimo. Ele aqui desse outro lado, fazendo esse movimento, é, trazendo uma síntese, né? Fazendo a gente fazer uma síntese sobre o nosso passado, fazendo a gente revisar os nossos hábitos, as nossas rotinas lá, né? Trazendo um significado aqui para dentro de sensações, fazendo a gente encarar as nossas ilusões em relação ao nosso passado também. Enfim, aqui no finalzinho, nesses últimos, até novembro, ele vai estar fazendo essa retrogradação, e a gente vai estar fazendo esse trabalho de síntese, né? Desses anos, desse passado também, e nos preparando para o que vem por aí, né? E vem por aí uma nova era. Uma nova era que começa em Ares com toda a força e toda a vontade. Já deu a dica, né? A gente já viu aqui o que vem pra gente aqui com esses dois, Saturno e Netuno aqui. Netuno também está fazendo essa oposição com o eclipse, muito importante, muito interessante. Fala também das nossas ilusões, também fala desse processo é, de imaginação importante. Flecha, lembra lá. E os planetas pessoais, como eu disse, fazendo essa força. Então, aqui é um belíssimo momento para a gente conectar com a nossa individualidade, com a nossa essência. É, provavelmente a gente vai ter aqui uma. Não é, como eu disse, não é no dia do eclipse, né, gente? Isso já deve estar acontecendo aqui. E eventos vão acontecendo e revelações vão acontecendo, crises estão acontecendo para justamente trazer a gente para ter uma nova visão, para receber uma nova consciência, um início de algo que vai se desenvolver durante os próximos 6 meses. Pode ser que tenha, a gente já comece a ter resultados mais rápidos, mas com esses planetas também aqui em retrogradação, eu acho que realmente vai aí para esses 3 meses, no mínimo, dessa estação. Porque a gente tem a estação começando no outro dia depois do eclipse, né? No dia 22. É, a gente começa a segunda lunação de Virgem, com esse céu belíssimo, olha só, né? Então a gente já também tem a dica aqui. Quem vai ser importante nessa lunação? Nesse próximo mês lunar? Vênus, Mercúrio e Marte. A gente vai falar bastante sobre esses três planetas. Para quem gosta de ritual, faça um banho, faça uma limpeza, pode acender uma vela, mas antes de tudo, vê como é que você tá, energeticamente falando. A gente vai fazer ritual se a gente não tiver bem, se a gente estiver cansado, se a gente estiver desgastado, se a gente não tiver. Não, né? Mas, ainda assim, é um belíssimo momento para acender uma vela de agradecimento, para liberar, para desbloquear aqui essa obsessão por controle, né? E intencionar aqui os nossos sonhos. Imagine alto, imagine longe, para você jogar essa sua flecha lá longe, além dos limites, sabe? Mesmo que você não saiba exatamente o que é, mas reconecta aqui com essa pulsação de vida que está aqui, bom, com essa alma que está aqui nos direcionando, né? Então, no mínimo que a gente possa pedir para isso acontecer. É, tem muita coisa para falar desse eclipse. A gente pode falar disso depois de outras maneiras, mas eu acho que aqui eu já trouxe para vocês a imagem que eu gostaria. Quero ouvir de vocês, como eu disse. Um belíssimo eclipse para vocês. Dia 22 a gente tem equinócio. A gente vai falar sobre isso num outro Drops. Ah, e também uma belíssima alunação, né? Amanhã, então, começa uma alunação nova. Então, enfim, lá vamos nós para a segunda alunação. A segunda alunação, eu disse, para mim, a palavra é legitimação. E eu acho que é a legitimação
de toda essa individualidade, a integração com a nossa essência, da nossa individualidade, que está bem explicado aqui nesse céu, nesse mapa, nesse eclipse. Então é isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo Drops Cósmico.